Olá pessoal, nós vamos agora estar corrigindo a nossa atividade da aula anterior, né? Então, no dia 7, eu deixei essa atividade com vocês e agora a gente vai corrigir, né? Sobre frase, oração e período. Só para nós relembrarmos, né? A frase é quando ela tem sentido completo, mas não há a existência de verbo. Então, nós temos uma frase tipo: corra, que medo, que alegria, parabéns. Então, tudo isso é configurado, né, como frase. Ela tem um sentido completo, porém ela não possui a existência de um verbo. A oração ela se baseia no verbo, ok? Então, eu preciso ter um verbo dentro da frase para que ela se transforme em uma oração. Tipo, a casa caiu no inverno. Então, nesse caso aí, nós temos o verbo caiu, né, que é do verbo cair, terceira conjugação. E aí, como há a existência de um verbo, a gente tem uma oração. As orações elas podem ter um verbo, dois verbos, três verbos ou mais. E aí, quando elas têm essa quantidade de verbos acima de um verbo, aí se nós temos duas orações, nós vamos já ter a partir de aí um período, certo? Que o período é quando nós temos mais de uma oração, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Então, se eu tenho mais de uma oração, eu já posso dizer que eu constituo um período. Então vamos lá, corrigir a nossa atividade, né? Leia os enunciados abaixo e classifique quem é frase, oração ou período. Aí nós temos aí, né? Que medo. Então você vê aí na letra A, que medo, não há existência de verbo. Então nós temos aí uma frase. Na letra B tem ele chutou a porta. Então nesse caso aí, nós temos o verbo chutar e apenas um verbo, que é o verbo chutar de primeira conjugação. Então nós vamos ter aí o que? Uma oração. Na letra C, nós temos coitadinho, o garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. Então, nesse caso aqui, nós temos aí o verbo perder, né? E nós temos o verbo ir. Então aí nós temos dois verbos. Então nesse caso nós não temos só mais uma oração, nós já temos duas orações, então forma um período. Na letra D, o povo odeia os governantes corruptos. Nós vemos aí a presença de um verbo, que é o verbo odiar, verbo de primeira conjugação. Então, como tem só um verbo, então é uma oração. Letra E. Transmitirei o recado à sua namorada porque gosto de você. Nesse caso aqui da letra E, nós temos dois verbos. O verbo transmitirei, que é do verbo transmitir, de terceira conjugação, e o verbo gostar, gosto, que é do verbo gostar, que é de primeira conjugação. Então, como nós temos duas orações aí, nós vamos ter também um período, né? Na letra F, coragem, companheiro. Nesse caso, nós não temos a presença de verbos. Por não termos a presença de verbos, então se trata de uma frase. Na letra G, que voz estranha. É a mesma situação da letra F, não há verbo, então é uma frase. Na letra H, nós temos a lanterna produzia boa claridade, mas mesmo assim não achei o que procurava. Então nós temos aí mais de um verbo, nós temos duas orações. A lanterna produzia boa claridade. Então nós temos aí o verbo produzir, né? Produzia, que é do verbo produzir, terceira conjugação. Mas mesmo assim não achei, né? Que é o verbo achei, que é do verbo achar, primeira conjugação, o que procurava. Ainda tem o verbo procurar, né? Então nós temos aí um período. Na letra I nós temos Luizinho, não. Aí nós não temos verbos, então se trata de uma frase. Na letra J, as risadas não eram normais. Temos a presença de verbo, do verbo ser, eram, que é o verbo do verbo ser, então nós temos uma oração. Na letra K, que alívio, meu Deus. Então nós não temos presença de verbos, então é frase. Na letra L, nós temos mano, que golaço. Então aí nós temos o que? Frase também, porque nós não temos a existência de verbo.
Aí nós temos a letra M. Vocês assistiram a transmissão do jogo pela TV? Então aí nós temos também oração, porque nós temos a presença de um verbo, que é o verbo assistir. Na letra N, em vez de nadar, preferiram jogar bola. Nesse caso nós temos aí 3 verbos, então nós vamos ter um período. Na letra O, o futebol, povo paixão, pelo tem brasileiro. Você vê que nesse caso aqui, essa expressão aqui, ela não tem sentido completo. E por não ter sentido completo, então ela não é frase, ela não é oração, ela não é nada. É só uma expressão aí sem sentido. Na letra P, correram para a garagem e entraram no carro. Nós vemos aí 2 verbos, correram, entraram, né? Correram, que é do verbo correr, segunda conjugação. Entraram, que é do verbo entrar, que é da primeira conjugação. Então, nós temos aí um período, né? Porque nós temos 2 verbos. Na letra Q, o sobre verde era gramado, céu, também é a mesma situação da letra O, não tem sentido completo, então não é nada, né? Não é frase, nem oração, nem é nada. Na letra R, Clara passeava com as crianças no jardim. Então, nesse caso, nós temos um verbo, então vai ser uma oração. Na letra S, mão Luizinho trêmula. Então aí também é uma expressão que ela não tem sentido completo. Nós percebemos que também não se trata de nenhuma frase, nem oração. Na letra T, fui, vim e venci. Você vê aí a presença de 3 verbos, o verbo ir, né? Vim do verbo vir e venci do verbo vencer. Então nós temos 3 verbos, então nós vamos ter um período aí. E aí, a letra U, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então nós aí também temos 3 verbos, né? Sois do verbo ser, tenta do verbo tentar e guarda do verbo guardar. Então nós temos aí um período. E na letra V, e a última, diga logo se vai poder sair hoje comigo. Então nós temos também aí um período, porque nós temos 3 verbos, o verbo dizer, o verbo ir, né, o verbo poder, o verbo sair. Então nós temos aí 4 verbos, então nós temos um período. Então essa foi a nossa correção, e aí vocês façam a correção no caderno de vocês, para que a gente possa estar aprendendo mais e quem sabe no nosso retorno nós fazemos alguma avaliaçãozinha com essas atividades. Guardem todas as atividades de vocês, certo? Então vamos passar para a próxima atividade.